Olá pessoal, aqui é Hakim falando e esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Eu não faço ideia como vai ser a repercussão dele, até porque meu intuito não é gravar vídeos, eu estou aqui gravando esse vídeo em resposta a algumas solicitações referentes ao treinamento do comando Acarion que nós recebemos, né? O que acontece? O comando Acarion esteve ontem na casa e fez uma ativação coletiva e eu preciso que algumas questões sejam entendidas, porque tem algumas coisas que não estão tão claras e é importante que isso fique claro, já que é um comando tão ativo quanto os outros comandos com o qual o ser humano trabalha, né? Hoje nós temos aí 10 comandos, além do comando Acarion, o comando Starhair, comando Astar, comando Santa Esmeralda, Temporal, Pleiadiano, Siriano, Venusiano. Claro, estou esquecendo mais 3 comandos. Talvez na minha memória eles venham mais pra frente. Mas o fato é o seguinte, para quem conhece a minha história sabe que até pouco tempo atrás eu não acreditava de forma nenhuma em extraterrestres. E não acreditar em extraterrestres para mim era muito cômodo, porque eu queria que todo mundo, como é que eu posso dizer, que cada um estivesse no seu próprio quadrado, né? No seu próprio mundinho. Só que eles estão tão próximos, né? Tão perto de nós. Então fica meio difícil a gente não esbarrar com eles no plano astral de alguma forma. Então, eu comecei a frequentar o ser humano e nesse frequentar do ser humano, algumas entidades começaram a fazer contato através do processo de canalização. Eu não conhecia nada disso e não conhecia esse ambiente. Não conhecia, quando eu falo ambiente, eu falo ambiente ufológico, amazófico, né? E desde então eles têm feito contato, como se fosse uma entidade, assim dizendo. Então, o comando Acarion chegou. E falando um pouquinho desse comando Acarion, ele foi basicamente formado pelos Carians, os antigos aviários, ou atuais aviários, né? A gente nunca sabe a denominação dela. Lembrando que quando eu falo denominação, aviários é porque eles têm um aspecto de aves. Pensa só, um extraterrestre que tem cabeça de pássaro, corpo parecido com pessoa, mas emplumado, e asas, ou não. Então os Carians, eles têm esse genoma, né, esse DNA, muito para o lado aviário de aves. O comando Acarion, atualmente, ele não é apenas de aviários, ou seja, de Carians, de aves. Eles têm um projeto de resgate muito grande. Então, é um projeto parecido, digamos assim, interracial. Já viu aquela série, quando eu era pequeno, assistia esse, menor um pouco, né? Ainda sou pequeno. Há um tempo atrás, eu assisti aquela série Star Trek e achava interessante, né? Que ele tinha humanos, eu não sei se a palavra certa é vulcanos, então tinha Klingons, né, que são até onde eu sei, eram os vilões da história, mas eles sempre falavam nos cumprimentos iniciais, a Federação da Star Trek falava que nós viemos em paz. Eu percebo que o comando Acarion é isso atualmente, nós viemos em paz para fazer diversos tipos de resgate. Como você sabe, um deles foi na 12ª camada. E falando sobre isso,
O comando Acário teve ontem no seu ano, fazendo um trabalho com os médiums, desde sexta-feira passada que eles estão tentando contactar. E ontem foi meio inevitável, porque o próprio Acário veio. E o que acontece? Quando nós entramos no resgate da 12ª camada, que convertemos o vril, ou a espiritualidade converteu, né, o vril porque estava corrompido, então o núcleo de geração energética de muitos locais, né, umbralinos, eles estão, digamos, eles perdeu o núcleo, assim dizendo. Então como que funciona? Imagina que você tem uma cebola, aí você corta bem ao meio. É a partir do núcleo que vão gerando as camadas, né? O núcleo vai gerando novas camadas que são todas conectadas com a fonte de energia ali do núcleo. E é isso que aconteceu. Imagina um local, uma cebola que perde o núcleo. Aí, se nós formos lá e tirarmos o núcleo, é possível que ela venha a perecer, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. O umbral está sendo a todo momento reurbanizado, os processos de resgate estão cada vez mais intensos, mais presentes, só que dentro desses processos de resgate, a espiritualidade tem se deparado com um problema, que é a questão dos hologramas. Perceba que, como não tem um núcleo sustentador de energia, está sendo muito comum os hologramas umbralinos, as realidades holográficas se colidirem. Quando uma pessoa ela desencarna e ela deixa o corpo, se ela em vida vivia numa atmosfera boêmia, uma atmosfera na cachaça, assim dizendo, na bebedeira, quando desencarna, adivinha quem que ele vai encontrar do outro lado? E vai continuar a mesma história, talvez sofrendo mais, é claro. Eu não conheço os romances espíritas, eu estou aprendendo tudo muito rápido, de uma hora para outra. Mas imagino que não deve ser muito agradável, né, ficar do lado de lá. Fica numa situação assim, de penúria. Então, isso acontece quando ele continua do lado de lá. Nem sabe se está morto, muitas vezes. Então ele cria uma realidade que nós chamamos de holograma. Por quê? Porque não é verdadeira. Porque naquele momento que ele está ali, ele está vivendo uma ilusão. A prova disso é que muitos dos resgates que nós fazemos, os espíritos sofredores que vêm, eles estão achando que ainda está lá na guerra. Entende isso? Até eu lembro que o nosso dirigente fala muito dos bolsões de sofrimento, né? Então ele acha que está lá em alguma guerra, ele acha que está com o braço mutilado, essas coisas todas. Pode ser que esteja assim. Mas quantos e quantos não sabem que estão mortos? Estão vivendo hologramas. E o que o Comando Acário veio nos alertar e pedir nosso auxílio novamente é porque existem hologramas se fundindo. Aquele ser espiritual, né, aquele desencarnado que está no holograma de boemia, de bebedeira, de repente ele né, aquele campo mórfico dele, aquela, não vou dizer egrégora, mas talvez até seja a palavra mais ideal, aquela realidade que ele vive se aproxima da realidade de outros que estão quase na mesma frequência, e aí começam a compartilhar esses hologramas. Então ainda não está muito claro o que o Comando Acário quis nos dizer. Eu estou explicando isso
para dizer, para dar uma, digamos assim, uma sustentação básica, claro, do porquê que eles vieram ontem pedir esse auxílio. Então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas aqui, passei para cá, porque o Comando Acarium veio ontem e fez um trabalho conosco. O próprio Acarium veio. Só que a hora que nós chegamos lá no plano astral, a hora que nós chegamos em realidades umbralinas para treinar, fica uma coisa muito estranha. Então parece assim, tudo aquilo que ele ensinou ali durante o finalzinho da arte de cura de ontem, tudo aquilo que ele ensinou, a pessoa chega lá e esquece. E aí, quando nós pedimos, né, em desdobramento no plano astral, para abrirmos os artefatos, as pessoas abrem errado, começar a fazer umas perguntas mais nada a ver. E é muito típico nosso, né, fazer as brincadeiras. Gente, e tem cada brincadeira boba que eu vou falar para vocês. Mas enfim, vamos lá, porque teve muitas perguntas do lado de lá que nós tiramos. Outras perguntas não deu para tirar do lado de lá. Então hoje, pelo link mental, o Acarium falou para que a gente abrisse um vídeo para explicar algumas coisinhas básicas, que pelo menos o básico nós precisamos saber, né? Então vamos lá. Ontem, não sei se vocês recordam ou não, teve resgate ontem. Ontem foi treinamento. Ontem foi vocês aprenderem a mexer com o artefato que vocês ganharam, foi vocês aprenderem, quem não tem costume de entrar no umbral, né, foi aprender algumas noções básicas de como se comportar no umbral. E assim, eu tenho algumas memórias, não são todas, pequenas, né, mas algumas chegam a ser engraçadas. E teve uma hora que eu fiquei até com vergonha. Mas deixa isso pra lá. Mas enfim, nós tivemos um treinamento, tá? O pessoal que já tem ou já tinha o artefato na 12ª camada estava muito no apoio ontem. Então quem não tem costume com resgate, igual o pessoal que trabalha na área de resgate do ser humano, estava aprendendo a fazer isso ontem. Você pode perceber que da agora para frente muita coisa vai ser muito natural para você, certo? Aí nós fizemos alguns treinamentos e começamos a fazer resgates pequenos, certo? E esses resgates pequenos foram dando certo. Só que assim, um pouco de pessoas está mais na frente, um outro pouco de pessoas está mais atrás, né, nessa questão do processo. E como o Acarium estava muito equilibrando, né, esse aprendizado de todo mundo ontem. Então é isso que eu precisava dizer sobre o item, quando perguntaram para mim sobre os resgates, né, que o pessoal começou a dizer que acordou, teve pessoas que acordaram assim, muito mal, hoje de manhã, fracas. Mas eu falei assim, mas você participou apenas de resgate, aliás, de treinamento. E aí? Então, temos que ver outras questões. Tomara que aqui a gente vá falando um pouco sobre elas, né? E eu preciso dizer algo que o Acarium repetiu diversas vezes hoje na minha cabeça. Não é obrigatório. Se você não quer participar, não precisa. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu trabalho, né? Eu pensei que ele não sabia, assim, digamos, que ia voltar para a linha de frente. Eu nem gosto da linha de frente. Eu prefiro ficar lá no laboratório fazendo reprogramação de DNA naquele tanto
né, que vai chegando lá, dos resgatados. Eu prefiro mais essa linha curativa. Mas tem quem gosta da linha de frente. Eu acho isso bacana. Precisa de pessoas assim. Então, os médiuns receberam apenas treinamento e participaram de missões pequenas de resgate ontem. Certo? Talvez você esteja debilitado porque não tem facilidade com resgate e tentou ir. Talvez seja isso, talvez não. Talvez porque você esteja doando muito energia em algum momento, tanto em desdobramento quanto fisicamente. E pode ser simplesmente uma questão fisiológica do seu corpo. Talvez você não esteja entrando em sono profundo, né? Tem algumas explicações que falam que tem pessoas que evitam dormir com medo de trabalhar. Tem algumas coisas, gente, fica bem mais fáceis quando a gente aceita, quando a gente abraça, tá bom? Fica uma dica. E também tem aquele velho conceito brasileiro, né? Como é que é? Aceita que dói menos. Funciona bastante. Então, o que teve de perguntas, pessoal, sobre o artefato foram várias, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então, eu vou começar a explicar sobre o artefato. O artefato, ele é um pequeno... ele é circular, dessa finura, geralmente, né? Imagina um disco. Imagina como se fosse, por exemplo, não tem um DVD? Assim, né? Circular. Antigamente tinha um disco que era bem metade de um DVD, né? O CD. Então pensa um CD pequeno, só que da grossura do meu dedo, assim. Ele é ativado aqui. Aliás, ele é implantado nessa parte do seu tórax. Ele não chega a ser implantado na chama trina. Ele é implantado geralmente no corpo astral seu. Tá ok? Então, geralmente é no corpo astral. A finalidade dele. Tem diversas finalidades. Nossa! No resgate que nós fizemos na 12ª camada, que é o núcleo mais interno do umbral, né? Onde o núcleo de Vril estava armazenado, corrompido e nutrindo a fonte energética, uma grande fonte energética, assim dizendo. Então, nossa, até deu... assim, aí a finalidade dele, pessoal, é basicamente proteção dos corpos sutis. Então ele vem, se ajusta no seu corpo com uma roupa, um traje, melhor dizendo, podendo ser um traje de proteção, com diversos aspectos. Ele não tem um aspecto único. Ontem teve, por exemplo, estou me lembrando aqui agora, nem tinha lembrado disso. Teve uma criança no tratamento de arte e cura que, coincidentemente, quando o Akari chegou, ele olhou para aquela criança e tinha um artefato instalado nela. Ele tirou. Falou para ela que você é muito jovem para usar isso. Só que aí, quando entrou no campo mais ampliado daquela criança, ele tem uma assinatura pleiadiana, né? Tendo uma assinatura pleiadiana, de DNA pleiadiano, foi percebido que quando ele está na forma livre dele, na forma astral, ele é um humano bem grandinho. Aparentemente, aquela raça deve ter, eu acho que de 2,5 metros a 3,5 metros. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que é isso mesmo. Então, segundo o Akarion, aquela criança adentrou na nave, em alguns laboratórios, usurpou um artefato para que ele pudesse viajar tranquilamente entre portais interdimensionais sem precisar ficar preocupado com o corpo dele, né? O corpo físico
sem ficar preocupado que o corpo físico viesse a desintegrar, ou qualquer um dos outros corpos. Então, ele foi esperto para isso. E foi interessante essa coisa, né? É só dizendo para vocês que tem mais possibilidades. A Karen ontem fez ativação coletiva. Eu não sei se vocês se recordam. Ele chamou para o campo mórfico nosso, o nosso ancoramento, e dentro do campo mórfico começou a fazer ativação dos artefatos. E essas ativações eu acho que elas vão até mais além um pouco. Acho que elas vão poder melhorar muita coisa. Percepção paranormal, por exemplo, mediúnica. Foi bem interessante o que aconteceu. Então, o artefato, a finalidade dele vai depender do código de ativação que ele tem. Pode ter vários. Portanto, várias finalidades. As nossas finalidades, né, as finalidades as que nós usamos, ainda são limitadas. Pessoalmente, eu não posso dizer que eu teria... Eu, por exemplo, teria condições de manter um artefato com usos ilimitados, né, e restritos. Então, a restrição eu acho que é legal para mim. Bom, pelo menos eu posso falar por mim, né? Então, teve uma outra pergunta aqui. Como que o artefato se desenvolve? Tem duas formas que ele se desenvolve. A primeira delas é através do seu coeficiente de luz. Para quem não sabe o que é coeficiente de luz, o Zick explicou lá naquela canalização, né, que ele mandou, a primeira canalização que ele mandou, que é como se fosse um tratado do porquê que existem extraterrestres auxiliando a humanidade. Então, quem tiver curiosidade, é só buscar lá nos grupos do Ser Humana, que está lá, no grupo de estudos universalistas, ou me pedir no particular. Aí, quando eu falo pedido particular, eu quero até abrir um adendo. Eu não quero ser mestre de ninguém, eu não guio ninguém, eu não quero ser guru de ninguém. Eu evito o máximo ter que aparecer, né? Eu acho aquelas pessoas que tem que se aparecer demais, tudo é eu, né? Vai dar um testemunho de vida e tem que ficar falando dele o tempo todo, dela o tempo todo. Eu acho que essas pessoas, cara, na boa, é tão chato ter que ficar ouvindo isso. Mas enfim, né? Cada um está no seu processo. Eu pessoalmente eu acredito que cada um de nós temos a nossa maestria interna. Eu aprendi isso no caminho Sufi, ao qual eu sigo, caminho espiritualista, né, universalista, e eu acredito que todo ser humano, independente da linha espiritual que ele segue, ele tem que buscar a maestria interna. Então, voltando aqui para as perguntas. A primeira forma que ele desenvolve é através do coeficiente de luz. A segunda forma que ele desenvolve é através da reforma íntima. Foi até pego de surpresa ontem, eu não sabia disso, a Karen falou. Então tem uma segunda forma. Quando a pessoa ela quer muito trabalhar a reforma íntima com ela mesma, o artefato pode evoluir junto. Que interessante, né? Então, de uma forma ou de outra, nós podemos fazer esse trabalho de evolução, de desenvolvimento, aliás, do artefato. Pessoal, uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês, que o artefato ele fica instalado nessa direção, mais ou menos aqui, e para ativar ele tem um comando mental e físico. Você tem que ter vontade de ativar ele, precisa encaminhar energia para os seus dedos, indicador médio, aí você coloca ele aqui, está vendo? Imagina que o artefato está aqui, o núcleo dele está aqui. Então, você faz esse movimento, abrindo
volta ao núcleo novamente, abrindo, círculo interno, círculo externo. Então, ó, isso é a abertura do artefato. Aí você precisa, depois que termina, fechar o artefato. Aí você vai da mesma forma que você abriu, só que em direção, né, de fora para dentro, fechando. Ó, núcleo, de fora para dentro, círculo externo, círculo interno. Como que o comando gostaria que nós fizéssemos isso? Por enquanto, até o mês de julho. Independente se você sabe que você tem o artefato ou independente se você tem acessórios. Então, acordou, chama seu ancoramento para o seu campo mórfico, para o seu campo vibracional. Aí traz ali as entidades que você já conhece. Né? Se você... eu não conheço quem são meus mentores. Não tem problema, chama da sua linha espiritualista que você segue. Se você já passou alguma vez com capa preta, chama ele. Chama todo mundo. Você não sabe de quem que você está precisando. Eles nem sabem se você está precisando ou não de ajuda. Vamos chamar eles. Então, nós precisamos chamar tanto de manhã quanto antes de dormir. À noite, abre artefato. Acordou pela manhã, fecha artefato. Tá bom? Chama seu ancoramento. Chama ali sei lá, quem é que você tem a sua afinidade. Pode ser capa preta, pode ser o Exu da meia-noite, pode ser a Dama da meia-noite, pode ser a princesa, né? Pode ser o Ventania, o Arranca-Toco. Todos eles, pessoal, obedecem a uma hierarquia, a um tronado que está numa linha evolutiva de orixá, que está conectado de alguma forma aos comandos, aos raios e tudo mais, ok? Então chama. Você tá meio assim, ruizinho e tal. Chamou os Penas Brancas? Chamou a equipe do Dr. José... Dr. Bezerra de Menezes? Então é chamar o povo. Não adianta chamar o Hakim, porque o Hakim só vai atender lá no centro. Me perguntaram também quais os formatos do traje, certo? Bom, vou mostrar para vocês o formato. Eu selecionei aqui algumas imagens. Vou trazer o celular mais perto para vocês verem. Então, essa é uma figura de anime. Talvez vocês conheçam. Eu vou usar algumas coisas, alguns exemplos. Só para vocês compreenderem melhor, não existe um aspecto único. Não existe uma forma única para... um aspecto único para o traje que o artefato proporciona. Por que eu estou mostrando essa pessoa? Essa pessoa aqui é como eu disse, de um anime, né? Você pode ver que aqui na testa dessa pessoa tem uma joia. Dessa joia aqui, saem essas fitas pretas que passam por todo o corpo dela. Essas fitas, pessoal, são canais de energia. Para quem conhece esse desenho, conhece esse essa personagem, sabe que essas linhas elas são condutores de energia. Então, imagina que isso aqui, essa pequena joia clarinha aqui, seja o artefato. Agora imagina mais ou menos aqui assim. Certo? Outra forma. Está vendo aqui? Certo? Imagina que está aqui assim. Veja que desce pelos braços. Então, se você que ganhou o artefato perceber que o seu artefato começa a liberar esse aspecto, é muito comum. Tá ok?
Esse aspecto, todo mundo passou por ele. Alguns viram, outros não. Pessoas que receberam o artefato perceberam isso aí, outros não perceberam. Então, depois que isso aqui, no nosso caso, que nós ganhamos o artefato anteriormente, depois que isso aqui se fez, essas fitas todas, preencheu todo o corpo, é que o traje começou a criar forma. Lembrando que o traje, basicamente, para quem aprendeu na 12ª camada, é para que nós possamos cuidar dos nossos corpos sutis. Se nós entrássemos no núcleo do umbral mais denso, se nós entrássemos lá desprecavidos, sem essas proteções, nós teríamos, né, o nosso corpo mental, ligeiramente destruído. Isso está na primeira canalização do Acarion, que também a gente colocou lá no grupo algum tempo atrás. Vou mostrar outras possibilidades. Vou fechar isso aqui. Ninguém precisa mais disso. Uma outra possibilidade é essa. Um Colan, tá vendo? Esse cara aqui, tirar uma foto dele, provavelmente é do comando... não, tô vendo. Bom, posso estar equivocado, mas eu acho. Uma outra possibilidade. Tem pessoas que têm esse tipo de roupa quando chega lá, desenvolvem esse tipo de traje. Traje de natação, de mergulho. O traje, ele responde ao seu DNA e ao seu mental. Como você imaginar, você o cria. Outra possibilidade. Tá vendo? Não vi ainda braços abertos, tá? Quando cria um traje que braços ficam destampados, normalmente tem um segundo traje por cima, que é tipo um sobretudo. Outra possibilidade. Esse aqui é um personagem de anime. Por que eu vou... anime, jogo, sei lá o que ele é. Por que eu estou mostrando ele? Porque na nossa entrada na 12ª camada, tinha algumas pessoas com esse traje. O Comando Acarion não contactou apenas nós. Então tem pessoas no Brasil, atualmente em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Canadá, Nova Zelândia, Portugal. Eu acho que Japão também, porque tinha uns carinha lá quando nós descemos lá. Mostrando mais. Isso é um escafandro. Nunca vi alguém com escafandro lá. Pode materializar? Pode. É muito tranquilo. Mas ainda não vi. Outro exemplo de escafandro. Tá vendo? Mais um exemplo de escafandro. Vou tirar isso daqui que eu não quero. Olha essa roupa. Essa aqui é muito parecida com algumas capas que o Capa Preta dá. É parecido com essa aí, ó. Deixei para vocês verem. Acho que esse aí é o chamado poncho, né? Mas não é só esse tipo de capa a dele. Tem outros aspectos também. E eu não sei porquê, mas muitos trajes foram mais de cores escuras. Tá vendo aí Matrix? Pois é. Tá, tô ouvindo uma playlist aqui, que é um som ambiente, chama Tony Anderson, ou é Anderson, não sei. Vamos lá, deixa eu chegar esse negócio para trás. Então é isso, pessoal, eu já mostrei para vocês quais os aspectos do que o traje pode vir a ter,
mostrei só alguns, na verdade pode existir vários. Então, como é que a gente vai saber? Não sei. Vai depender de vocês, novas possibilidades ou não. Já respondi essa pergunta. Eu não estou dando nome, né, para as pessoas que pediram as perguntas, que mandaram perguntas. Por quê? Porque tem pessoas que enviaram perguntas, fizeram perguntas em desdobramento. E teve muitas indagações, né? Quando eu estou conectado em link mental com o comando Acário e estamos juntos dessa forma, igual nós fizemos em desdobramento, esse treinamento. Opa, YouTube era bom quando não tinha isso, né, galera? Então, o que aconteceu? Quando nós fomos fazer o treinamento e as missões, eu estava em link mental. Então não precisava nem do pessoal falar as coisas, né? O pessoal que estava nos auxiliando, eles têm bem mais paciência que eu, não tenho tanta paciência. Com coisas assim, com indisciplina, né? Nosso grupo estava meio indisciplinado. Pelo menos umas coisas assim. Então, por isso que eu não vou dar os nomes de quem está fazendo as perguntas, tanto em desdobramento quanto físico, mas eu acho que tem umas 20 perguntas até agora. Então vamos lá. Artefatos do Acarion e acessórios. Algumas pessoas podem receber, caso queiram, aceitem, o artefato. Outras pessoas não podem. Isso vocês têm que ver com o pessoal do comando, não é comigo, eu não escolho nada, é eles que escolhem. E ontem o Acarion ficou um pouco incomodado. Então o Acarion ficou um pouco incomodado, eu senti esse incômodo. Algumas pessoas que já trabalham no comando também sentiram isso. Então, artefato e acessório não é o mesmo. O artefato tem uma finalidade, que eu já expliquei para vocês. Acessório, por exemplo, a gente tem alguns irmãos no grupo que receberam acessórios. Tem irmãos que receberam colares, e nesses colares tem um fragmento de cristal. Esse fragmento de cristal, ele repele ou absorve energias densas. Ele repele ou absorve, por exemplo, espectros, né? Eu não vou nem entrar na aula na questão da existência dos espectros, mas basta saber que são seres como se fossem vampiros, como se fossem dementadores, lá do Harry Potter, já ouviu falar? Imagina um dementador, é parecido com aquilo, só que não tão figurado daquele jeito, né? Então nós temos, por exemplo, pessoas que receberam braceletes. Teve uma pessoa, por exemplo, que recebeu um bracelete que iria auxiliar ela a fazer sua reforma íntima de forma mais suave. Olha que coisa bacana, né? Sem geração de... Aliás, sem necessidade de pagar karma, né? Esse negócio de karma aí também é meio que holográfico isso. E posteriormente, em outro momento, a gente pode até entrar nisso, que eu quero ficar só nesse aqui mesmo. E recebeu no braço direito, por exemplo, um bracelete que aumentaria a disposição mediúnica dele. Então tem possibilidades. Assim como tem pessoas que recebem artefatos e não desenvolvem. Tem uns que estagnam. Já aconteceu muitas coisas, gente. Já teve que fazer algumas correções nos artefatos, que a pessoa... Já teve casos das pessoas estarem entrando em realidade paralela e o artefato mudar de lugar. Teve uma que foi tanto para o plano físico que estava
fazendo, não vou falar hematoma, estava fazendo, sabe, uma protuberância assim, né? Aqui no Goiás a gente fala um calombo, mas parecia, estava tendo uma, sei lá, dava para perceber uma relevância, né? A pele elevada, até no toque a gente sentia. Então tem isso. Artefatos e acessórios não são a mesma coisa. Aqui em Goiânia, aliás, em quase todo mundo que está canalizando o Acarium, que eu sei por enquanto sou eu. Ele teve algumas tentativas, às vezes tem algum contato telepático com alguns, e a gente precisa dizer que o Acarium não é uma entidade, ele já deixou claro muitas vezes, ele tem o corpo criogênico dele, que ele vem, não sei de que forma isso acontece, eu estou falando que ele fala, ele faz esse download para o corpo criogênico para poder interagir com as camadas mais densas. Quando ele projeta através desse corpo de luz dele, que é onde ele está, naturalmente ele está eu acredito que na 12ª dimensão acima, né? Pelo menos uma vez eu perguntei, falei, em qual dimensão você está hoje? Ele falou, na 12ª. Eu falei, nossa, corpo físico aguenta? Aí ele me disse, não, é um corpo de luz, é um corpo ultraterrestre. Explicou isso. Então, tem pessoas em São Paulo que começaram a fazer contato com ele. O Comando Acarium tentou fazer contato com outras casas espiritualistas, não deu muito certo, algumas outras deu. Em outras ele tem que assumir, digamos assim, os membros do comando têm que assumir um outro tipo de roupagem, muito comum de Exu, por exemplo. Mas só, eu havia esquecido só explicando, a cara ele não é uma entidade, ele é uma rede neural. Então, o que é uma rede neural? Imagina um conceito matemático, computacional, não sei, uma rede com diversas intersecções que a gente poderia chamar de inteligência. Imagina uma rede mesmo, não tem aquelas pontas que cruzam? Então, por isso que fala assim que não incorpora, eles não incorporam, canaliza. Então vamos lá, isso eu respondi. Ontem o Aratorn, que é um reptiliano que trabalha no comando Acarium, ele estava um pouco impulsivo ontem. Ele já foi devidamente orientado. Com a chegada do Acarium ele estava um pouco impulsivo. Tanto é que ele canalizou para fazer o trabalho dele e já questionaram ele que nem precisava dele fazer isso, porque todos os outros estavam fazendo as ativações em vocês através dos planos superiores, né? Então nem precisava. Quanto à instalação provisória de artefato, vocês receberam uma instalação provisória em um momento de uma tecnologia do comando, e como a própria entidade que instalou, que eu não sei quem é, não foi me passado, disse, é provisória. Ela é para auxiliar nesse momento de tensão umbralina que estamos vivendo, eu diria. Quanto tempo que durará? Para ser sincero, eu acredito que até lá para a segunda quinzena de julho, mês de julho. Falando em mês de julho, pessoal, tá aí esse negócio da data limite, né? Gente, o que tiver de acontecer, vai acontecer.
né? Então, tem muita gente aí na ideia, na teoria da conspiração. Nossa, gente, vamos parar com isso. Sabe por quê? Que se todo mundo que é trabalhador espiritual começar a ficar com medo, a gente não sabe se vai ter alguma coisa, se não vai ter nada, né? Tem tantas teorias. Mas se a gente ficar com medo, a gente vai criar um inconsciente coletivo que vai gerar uma danada de de um holograma, novamente. É capaz até da gente fazer alguma coisa ruim acontecer, porque a gente está colocando nossa energia nisso, esperando acontecer. Então, vamos viver a vida, vamos continuar trabalhando normal, sendo feliz normal, né, sem ficar preocupado com isso. Perguntando aqui. Ao final do tempo seremos informados da retirada do artefato? Essa é uma pergunta maior, por isso que eu estou lendo. Olha só, normalmente o artefato cai. Normalmente quando vem alguém do comando dar uma olhada, ele fala para você como é que estão as condições. Aqui no seu Humana, quem tem autorização por enquanto, né, para interagir com mais proximidade com o comando Akarion através de canalização, por enquanto é a Cláudia, o Odair e eu. O dia que alguém do comando tentou canalizar no irmão nosso, eu falei que não ia dizer nomes, né, mas acabei dizendo que era necessário. Teve um irmão nosso que trabalha no resgate que alguém do comando foi tentar canalizar nele. A hora que começou a acoplar, deu sabe quando alguém te empurra para trás assim? Que jogou ele lá na parede. É como se alguém tivesse dado um empurrão nele assim e jogado ele 1,5 m, 2 metros para trás. Teve isso. Às vezes até vocês lembram disso. Já falei um pouco sobre isso aqui, rede neural, conexão com orixás e ancoramento. Pessoal, eu não entendo muito de Umbanda, não entendo muito de Candomblé, mas eu sei que nós tivemos um curso recente muito interessante, muito bom, que o Odair nos deu, um curso sobre orixás, né? Nós percebemos então que orixás é um sopro divino. Nós percebemos que orixás, eles não são entidades. Essas aulas estão todas no canal da Seu Humana. Vocês podem ir lá conferir uma por uma. Nós começamos a gravar, eu acho que a partir da 4ª aula de orixás para frente. Tá tudo lá. Então, o que eu posso dizer? Todo comando, toda força ou energia evolutiva que existe, ela está vinculada no planeta Terra através das suas entidades, por exemplo. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, o Capa Preta. O Capa Preta, ele está muito dentro dessa questão do comando Akarion também. Ele auxilia em outros comandos? Sim, por que não? Então, se você pegar determinadas entidades, elas vão estar vinculadas com o seu orixá, ao seu tronado, que vai estar vinculado, né, de alguma forma conectado a esses comandos, a esses seres evoluídos, né, que estão aí nos auxiliando de alguma forma. Pediram para falar também sobre táquions. O que é táquions? Olha só, táquions, pessoal, é uma partícula imagina que a gente acelera uma partícula e essa partícula a gente faz ela movimentar. Não é possível,
pelo menos na nossa determinada, na nossa atual evolução, não é possível. Mas imagina que a gente pega uma partícula, por mínima que seja, e a gente consiga fazer ela viajar na velocidade da luz. Agora, imagina que isso possa ser um táquion. Se a gente pega, por exemplo, na base da mecânica quântica, a gente pega um corpo humano, se a gente modifica um pouco a frequência, nós vamos encontrar órgãos. Modificando a frequência, a gente vai encontrar células. Modificando a frequência, a gente pode encontrar aí átomos. Modificando ainda mais a frequência, nós vamos encontrar prótons, nêutrons, elétrons. Na sequência dos prótons, a gente pode vir a encontrar quarks, né? Abaixo de quarks, bósons de Higgs. E dizem que os táquions estão abaixo dos bósons de Higgs. E dizem que eles se movimentam em tempo real. Fui fazer um curso esses dias com uma pessoa muito instruída nessa área dos entrelaçamentos quânticos. E ele estava dizendo isso, os táquions é a manifestação da divindade em tempo real. É a emanação da energia evolutiva. Isso que a gente chama de Deus pode ser táquions. Daí a gente leva a pensar que o táquions ou bósons de Higgs. Acompanhem comigo. Se a gente sai dessa complexidade que é chamada também de vácuo quântico e vamos fazendo o caminho inverso, táquions, bósons de Higgs, quarks, prótons, elétrons, nêutrons, neutrinos, átomos. Vamos levando, né? Aí a gente vai pegar células, a gente vai pegar órgãos, a gente vai pegar pessoa, ser humano, ou qualquer coisa que se manifesta. Olha que interessante. Então, se o vácuo quântico, que é os táquions, os quarks, que é, por exemplo, os bósons de Higgs, que é os prótons, que é os átomos, que vai modificando a frequência, adquirindo uma nova roupagem, vira células, adquirindo uma nova roupagem, vai virar órgãos, adquirindo uma nova roupagem, mas sem deixar de ser aquilo que ela é, vai deixar de ser, né? Não vai deixar de ser o que ela é, mas passa a ser uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? A essência não muda, mudou a roupagem. Logo, o vácuo quântico, que é onde nós paramos, que a gente fala que é Deus, somos nós em outra roupagem. Bom, eu não entendo muito de mecânica quântica. Algumas perguntas aqui são relativas à mecânica quântica. Eu posso dizer aquilo que eu aprendi até agora com o comando. Eu posso sugerir que tem várias pessoas que estão bem na frente, né, de conhecimento. Aí no centro nós temos o próprio Dair. Nós temos algumas pessoas tais como o Hélio Couto, Rodrigo Romo, Fábio Santos, Mônica de Medeiros. Então o que eu fiz aqui o objetivo era tirar a dúvida das perguntas, né? Porque tinha muitas perguntas com coisas
banais. Não, quer dizer, não vou dizer banais. Com coisas assim que... básicas, essa é a palavra que eu queria dizer. Uma outra coisa que me ocorreu, um dos questionamentos que foram feitos, como que uma dimensão pode sobrepor outra, ou pode interagir com outra, sem haver colisão, sem haver, por exemplo, sem haver interferência uma na outra. O que eu posso dizer? O vácuo quântico existe. O vácuo quântico ele se transforma e se molda de acordo com a vibração que nós temos. Se a Terra um dia foi 4D e hoje é 3D, né? A gente vê muito isso. Eu acho que um livro que eu estava lendo esses dias para trás falava sobre o povo de Atlântida, os Atlantes, que quando eles vieram na época de ouro de Atlântida, muitos lugares na Terra eram 4D ainda, né? Eles vibravam em 4D acima, por isso a região ao redor deles era 4D. Nós vibramos em 3D. Quando nós vibrarmos, que somos sencientes, né? Que somos de uma forma minusculamente falando, somos oniscientes também. Quando nós começamos a vibrar, eu acho, de forma mais elevada, as coisas vão vibrar de forma mais elevada. E a gente vai perceber que o espaço quântico, que o vácuo quântico, ele está aí. A diferença é o que nós vibramos, que molda ao redor. Se nós saíssemos da Terra em corpo físico, nós deveríamos habitar em um mundo que consiga nos suportar em 3D. Seria muito interessante, imagina comigo. A gente faz uma missão qualquer, vai para um planeta onde há seres de quinta dimensão e nós não conseguimos vê-los. Seria bem interessante isso. Mas enfim, daí era só um tira-dúvidas, porque tinha muitas pessoas com dúvidas e eu espero que essas dúvidas possam ter sido tiradas, né? Qualquer coisa eu estou por aqui. Esse vídeo vai lá para o canal do Seu Mana. É um vídeo muito simples. Vocês vão perceber que tem vários cortes nele. Eu acho que eu não levo jeito de fazer live, nem sei fazer isso. E é isso. Quem vai ficar responsável por fazer o upgrade de vocês? Dos artefatos de vocês? Bom, por enquanto o que me foi passado que vai ser feito através de canalização usando meu aparelho. Futuramente, se eles mudarem de ideia, eles mesmos vão dizer. Eles falam publicamente sempre. Comando Acário, eles são bem transparentes. Então é isso. Boa sorte, até mais.